Olá, pessoas! Como estão? Então, o que eu pensei para fazer no vídeo de hoje é o seguinte: eu gostaria de apresentar para vocês como funciona o modelo cognitivo dentro da terapia cognitivo-comportamental. Ou melhor, como funciona o modelo cognitivo, ou seja, como que, dentro dessa abordagem teórica, como que é o entendimento de como funciona a nossa mente? Vamos dar uma olhadinha como que a gente enxerga, né? Como que a gente enxerga como a nossa mente funciona dentro dessa abordagem teórica e como a gente pode estar usando algumas ferramentazinhas a partir desse pressuposto de funcionamento. Então vamos lá. Eu gosto muito de passar essa apresentação nas primeiras sessões que a gente tem. Por quê? Porque quando a pessoa tem uma compreensão muito grande do funcionamento em geral da terapia cognitiva, acaba que ela consegue pegar todas essas ferramentas, essas informações e usar em outros momentos da vida. Então a prevenção de recaída é muito grande, né? A pessoa se torna realmente a própria terapeuta com o tempo. Então assim, como que funciona na prática? Vamos lá. Eita, nós. Deixa eu passar para cá. O que perturba o homem não são as situações, mas sim a avaliação que cada um faz das situações. É uma frase de Epiteto que nos mostra que a gente consegue construir ferramenta para lidar com tudo. O que importa é o que fazemos com o que fazem de nós. Né? É mais ou menos nessa linha. Então a gente trabalha justamente com essa ideia que o que a gente pode estar modificando é nossa avaliação, nossa interpretação. A interpretação é uma das palavras-chave. Então, assim, eu gosto muito dessa imagem aqui, né? Que mostra como é uma questão de perspectiva, de fato, né? A forma como a gente se sente, a forma como a gente se comporta é baseada nos nossos pensamentos, nossas interpretações. Pensamentos negativos vão trazer sentimentos e comportamentos negativos, e pensamentos positivos vão trazer sentimentos e comportamentos positivos. Se eu estou lendo um livro e tem a concepção, nossa, esse livro tá difícil, eu não tô entendendo direito. Aí traz o sentimento, eu não vou entender nunca esse livro, né? São vários pensamentos. Sentimento, me sinto triste, me sinto incompetente, me sinto amargurado, né? Me sinto com raiva. O que que eu posso fazer? Eu posso ir assistir TV, desistir do livro. Agora, olha só, mesma situação. Se não tô entendendo o livro, mas penso, olha, eu não estou entendendo o livro, mas se eu continuar, uma hora eu vou entender. E por eu entender uma coisa que é difícil, eu vou me destacar das outras pessoas. Sentimento positivo, eu me sinto motivado a continuar lendo o livro. Eu me sinto feliz por estar fazendo algo que é difícil, por estar me desafiando. Comportamento, continuo lendo o livro que é difícil. Então, percebe como a forma como a gente se comporta, o que a gente faz, está diretamente ligado à forma como a gente interpreta a situação? E isso molda muita coisa. Então, a nossa terapia cognitivo-comportamental traz justamente essa ideia da gente reinterpretar as situações, pensar sobre pensar. Essa é uma ideia muito poderosa. Então, eu gosto muito desse exemplo também. É a mesma situação, só que tem quatro pessoas diferentes dentro dessa situação. Quatro interpretações diferentes. Essas interpretações a gente chama de pensamentos automáticos. São muito rápidos e avaliativos. É assim, às vezes a gente nem percebe que a gente tem, de tão rápido e automático que vem. A gente só percebe a forma como a gente se sente às vezes. Então, identificar esses pensamentos automáticos para algumas pessoas já é essencial, já é muito poderoso. Ou ele cancelou o jantar, mandando uma mensagem, ligando, ou ele não compareceu no jantar, mais ou menos nesse sentido. Então a pessoa número um tem a interpretação: nossa, será que aconteceu alguma coisa? Será que ele sofreu um acidente? Será que ele foi roubado? O que será que aconteceu para ele não ter chegado até agora? A pessoa número 2 pode pensar: nossa, que desrespeito, é sempre assim, sempre cancela, sempre atrasa, sempre me trata desse jeito, não me dá valor. A pessoa número 3 pode pensar: ufa, eu nem tava mesmo com vontade de ir. Que bom que ele cancelou. Eu não queria cancelar, né? Mas já que ele cancelou, vou ficar aqui embaixo da coberta. A pessoa número 4 tem o pensamento: nossa, ele não quer sair comigo. Eu falei o negócio, ele ficou chateado. Nossa amizade foi abalada. Eu tô trazendo mais pensamentos, né? Mas às vezes a gente identifica um só e tem significados por trás desse pensamento. E aí, o que acontece?
Esses pensamentos, lembra, pensamentos, interpretações trazem sentimentos e comportamentos. Então, cada pessoa se sentiu de uma forma diferente. A pessoa pensou: nossa, será que aconteceu alguma coisa? Será que ela foi assaltada? Será que ela foi roubada? Ela se sentiu ansiosa. A pessoa número 2 pensou: nossa, que desrespeito, é sempre assim. Ela se sentiu com raiva. A que não queria ir se sentiu aliviada. E a que interpretou como se ela tivesse falado alguma coisa, ela se sentiu triste. Faz sentido para vocês? E a gente ter essa interpretação, a gente pensar sobre nosso funcionamento dessa forma no dia a dia, nos traz uma concepção muito legal do nosso funcionamento. Então, como que a gente faz dentro da terapia para mudar a forma como a gente se sente? A gente muda a partir dos próprios pensamentos, principalmente. Então, assim, uma terapia cognitivo-comportamental, né? Principalmente a partir dos pensamentos, porque os próprios pensamentos já podem mudar a forma como você se sente e se comporta. Assim, a gente vai flexibilizar essas interpretações. Às vezes, por causa da nossa história de vida, já é muito automático o caminho que a gente toma. Então, a gente vai entender a validade. Faz sentido esse tipo de pensamento? Como isso se relaciona com a nossa história de vida? Qual que é a utilidade? O que que esse pensamento traz de positivo, de negativo, custo, benefício, a curto, médio, longo prazo, né? Qual que é a implicação? O que que isso significa sobre a gente, né? Isso traz coisas positivas, traz coisas negativas sobre nós, objetivos muitas vezes. Então também vem a partir dos próprios sentimentos. Por quê? Porque a gente pode aprender algumas técnicas de regulação emocional por si só. Para ansiedade, o exercício físico é muito útil. Mindfulness também é uma coisa muito poderosa que a gente tem evidências científicas de que funciona muito bem. E aí a gente aprende outras técnicas também e de forma comportamental, né? Como encarar e solucionar problemas, aprendendo habilidades muitas vezes, né? Usar, por exemplo, a comunicação não violenta para a gente aprender como a gente pode expor as nossas ideias ou reinterpretar as ideias das outras pessoas. A comunicação não violenta, aliás, eu vou ter que trazer alguma coisa sobre isso porque é muito legal, eu sou apaixonado. Um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg, ele trouxe a comunicação não violenta como método de resolução de conflitos, não só como resolução de conflitos, mas uma reestruturação da forma como a gente pode se comunicar. E traz inúmeras coisas positivas a gente aprender a falar dessa forma e reinterpretar algumas coisas dentro dessa modalidade. Eu também tenho essa parte relacionada a como que, assim como pensamento afeta sentimento e comportamento, a gente também pode ter um pensamento sobre um comportamento que a gente teve, ou um pensamento sobre uma emoção. Por exemplo, a gente percebe ali que nosso coração bateu um pouco mais forte. Opa, eu estou me sentindo um pouco mais ansioso. Aí a pessoa, quando ela percebe isso, ela se sente mais ansiosa. Aí ela percebe que ela está se sentindo ainda mais ansiosa. E aí ela, nossa, eu vou ter um ataque cardíaco, nossa, eu vou ter outro ataque de pânico, nossa, eu não vou conseguir me controlar, nossa, tá acontecendo alguma coisa, preciso de médico, tem médico longe. Aí acontece, a ansiedade aumenta ainda mais. Quando ela vê que a ansiedade aumenta ainda mais, ela tem a confirmação. Nossa, realmente, é um ataque cardíaco. Às vezes tem outros sintomas, como sudorese nas mãos, como algumas partes do corpo ficarem dormentes, puramente por causa dessa ansiedade mais alta, né, um sintoma ansioso, e ela tem a confirmação na cabeça dela de que de fato ela vai ter um ataque. E aí acontece ela tem um ataque de pânico. Por quê? Porque ela ficou presa nesse ciclo entre avaliar, a avaliação cognitiva da emoção, a emoção aumentar por causa da avaliação cognitiva e entrar nesse ciclo de fato. E assim como tudo aqui está muito relacionado, né? A gente pode ter um comportamento e a gente ficar hipervigilante sobre o nosso comportamento, e aí a gente percebe um comportamentinho que só a gente percebeu em nós mesmos e as outras pessoas não, a gente pensa, nossa, eles perceberam que eu gaguejei, nossa, eles vão me julgar. Aí você se sente mais ansioso, por se sentir mais ansioso, você gagueja mais e você começa a ficar super vigilante sobre esse comportamentinho que só você percebeu, e aí também pode entrar nesse ciclo e entrar na questão de fobia social, por exemplo, né? Não que seja um. Claro, tem muito mais critério diagnóstico para a gente diagnosticar uma fobia social, mas é mais ou menos como pode estar acontecendo, né? Ou esquematização de como pode estar acontecendo com certas pessoas.
Então aqui tem o registro de pensamentos disfuncionais. Isso aqui é muito central na terapia cognitiva, é uma ferramenta maravilhosa, né? Que por si só ela já pode ser terapêutica, só da pessoa estar utilizando isso aqui para ela aprimorar o autoconhecimento, para melhorar a própria psicoterapia, porque às vezes a gente não tem conhecimento sobre nossos pensamentos, sentimentos e como está essa relação, como essa tabela traz. Tenho documentozinhos que eu costumo passar para os pacientes para eles preencherem já dessa forma. E aí fica muito dinâmico. Quando vem um pensamento quente, aquela avaliação rápida e avaliativa, aquele pensamento automático, ela pode ir lá e já preencher e perceber que ela, por que ela está se sentindo de alguma forma, perceber todo o modelo como ela funciona. Então, isso aqui é uma ferramenta muito poderosa. Ajudar a própria psicoterapia para trazer os pensamentos e a terapia acaba agilizando muito e é muito útil, muito legal. É basicamente aquele modelo que vem de cima para baixo, né? Da situação, pensamento, sentimento, só que aqui vai da esquerda para a direita. Situação. O que aconteceu? Às vezes vem uma imagem na cabeça da memória, né? Algum pensamento, algum diálogo, alguém falou alguma coisa, e trouxe, né? Naquele caso lá, o amigo não apareceu no jantar. Pensamentos, o que, que de fato passou pela nossa cabeça? Ah, ele deve ter sofrido acidente, ele foi roubado. O quanto você acredita? Ah, 80%, né, naquele momento. Às vezes depois ela cai para 10%. Nossa, não faz sentido. Mas naquele momento ela se sente muito vulnerável. Sentimentos, que emoção foi desencadeada por esse pensamento? Qual foi a intensidade? Traz lá ansiedade, preocupação, né, uma porcentagem. É muito legal também estar monitorando a porcentagem, porque às vezes a gente estima que a gente vai ficar muito ansioso por causa de alguma coisa e na verdade ela decresce. E às vezes quando a gente começa a enfrentar, vai decrescendo cada vez mais. Então é muito legal a gente estar monitorando essa porcentagem de sentimentos desadaptativos. E aí os comportamentos, né? O que que você fez para lidar com esses sentimentos, né? Tem alguma estratégia que é mais comum para você e tudo mais? Por que que aquelas pessoas tiveram pensamentos automáticos tão diferentes, levando a ter sentimentos e comportamentos tão diferentes? Por causa da história de vida dessas pessoas. A história de vida nossa molda as nossas crenças. As crenças são ideias que a gente desenvolve sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as outras pessoas, sobre como o mundo funciona. E é muito legal perceber isso, porque a gente não questiona mais, a gente cresce com uma ideia. Tal coisa deve ser feita de tal jeito, e a gente nem questiona, e às vezes não tem que ser feito daquele jeito. Muito legal a gente trazer a psicoterapia, porque você não se questiona sobre essas coisas e o psicólogo vai saber como te questionar sobre isso, e não é fácil você procurar algo em você mesmo que você nem faz ideia que pode não ser uma verdade absoluta. Ah, eu gosto muito dessa analogia também, né? Aprendi com a minha supervisora quando eu estava na graduação, nos estágios clínicos. Então, assim, é uma analogia da árvore dividida em três partes. Os mais palpáveis pensamentos são os pensamentos automáticos, são situacionais, rápidos, avaliativos, é a copa da árvore, é visível. Por isso que é a primeira parte que a gente começa a trabalhar na psicoterapia, porque é muito fácil identificar eles. Por mais que às vezes a gente não faça, de fato, é bem mais fácil que crenças intermediárias e nucleares, né? As crenças intermediárias são pressupostos. Ah, eu deveria agir de tal forma, eu deveria fazer tal coisa, tipo, eu deveria tirar notas altas, eu deveria ser cordial. Regras C, então. Se a pessoa não me responde, quer dizer que aconteceu alguma coisa. A gente não questiona, as coisas têm que ser assim, são regras. Hidrate-se. E aí a gente tem as crenças nucleares. Ah, sim, as crenças intermediárias são o tronco da árvore, né? A parte intermediária ali. E as crenças nucleares, as mais enraizadas de fato na gente, que vem lá da nossa infância e adolescência, de experiências que a gente nem mesmo se lembra, às vezes, que às vezes, e muito menos a gente fica pensando a respeito essas ideias sobre nós mesmos, eu sou incompetente, eu sou competente, eu sou indigno de amor, eu sou bonito, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo, são ideias que elas trocam ao longo do tempo,
mas tem muita influência. Eu gosto de pensar que tem uma crença nuclear, é uma das raízes. Eu sou digno de amor, por exemplo. É uma crença nuclear. E aí ela sobe lá e uma pessoa que está com essa crença ativa, eu sou digno de amor, porque está com um relacionamento estável, está com um emprego ativo, está com boas amizades. Ela está com essa crença ativa. Então a pessoa fala alguma coisa meio torta para ela ali, ela fala: "Ah, ele tá estressado, é o dia dele, tá tudo bem, a vida é boa". Outro momento, nossa, eu acabei de perder meu emprego, terminei um relacionamento, minha mãe não tá falando comigo porque eu briguei com ela. Aí a gente já tem uma crença diferente, tem a crença de que eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Aí o que acontece? Se a pessoa fala meio torto pra a gente já traz a pessoa fala meio torto pra a gente já pensa, pô, esse cara tá de sacanagem, mano. Nossa senhora, que ódio desse cara, velho. A gente já lida de uma forma muito diferente, né? Porque a gente troca essas crenças nucleares. Quais crenças estavam por trás dessas pessoas, né? Assim, hipotetizando, pode ter bilhões de crenças diferentes por causa de bilhões de histórias de vidas diferentes. Mas eu quero hipotetizar com vocês para mostrar como que essas pessoas poderiam lidar dessa forma diferente, sentir essas coisas diferentes, ter essas interpretações. Então, vamos lá. A pessoa que se sentiu ansiosa, por exemplo, que crenças ela tem sobre o mundo, sobre como o mundo funciona? A rua é um lugar perigoso, coisas ruins vão acontecer. Às vezes ela mora num bairro muito perigoso. Às vezes os pais dela já foram roubados, muitas vezes já sofreu um acidente. Crença intermediária, como o mundo funciona. Se alguém não me responde, então aconteceu alguma coisa ruim. Pode já ter acontecido com ela e a partir de uma experiência traumática ela tem essa concepção sempre, porque ela quer se proteger. Crenças nucleares, eu sou vulnerável, eu não me protejo, eu sou impotente, né? Não que sejam necessariamente essas crenças, reiterando, né? Mas o que que acontece? Essas crenças podem desenvolver e trazer a concepção de que a pessoa sofreu um acidente, teve alguma coisa, né? A pessoa que estava com raiva, ela tem a crença que se atrasar é horrível, as pessoas são frias e a vida é injusta. Ela olha tudo para isso através dessas lentes. As lentes de que as pessoas são frias, as pessoas estão fazendo por maldade, as pessoas só pensam nelas mesmas. Então, quando uma pessoa se atrasa, não é porque sofreu um acidente, não é porque ela não queria ir, não é porque eu falei alguma coisa errada, é porque ela é assim, né? Normalmente a raiva está muito associada a gente culpar o outro de alguma forma, a gente responsabilizar, a gente catalogar. Então, a crenças intermediárias, se não me avisam que vão atrasar, então me desprezam, né? A pessoa está se sentindo desprezada, injustiçada. Crença nuclear, eu sou uma pessoa má, eu não sou boa o suficiente, eu sou inferior. E aí acontece, por exemplo, quando ela tem essa crença de que ela é inferior, ela tenta supercompensar isso. Se eu sou inferior, eu preciso mostrar para as pessoas qual que é o meu lugar no mundo. Preciso ser agressivo, preciso me defender, o mundo é assim. Gera essa supercompensação, porque na história de vida dela, ela foi jogada para baixo muitas vezes. E quando a gente tem essa concepção de que a pessoa tem essas crenças, a gente cria uma conexão, uma empatia muito maior com ela. Será que ela está agindo por isso porque ela quer agir assim, porque ela quer ser desconfiada? Ou será que é porque lá no fundo ela sofreu grandes coisas que trouxeram esse trauma para ela de fato? E a próxima pessoa, pô, desmarcar é chato, as pessoas me julgam, socializar é difícil. Se eu invento uma desculpa, vão me julgar. E às vezes a pessoa já sofreu bullying por ter desmarcado, por ficar em público, né? As crenças nucleares. Eu sou educada, é uma crença positiva, por assim dizer, né? Dela mesma, concepção positiva, mas mesmo assim, né? Dentro dessa ocasião, está conflitando com a forma como ela tem que agir. Tristeza, ninguém se importa, algo faz, eu tenho algo que faz com que eu não seja amado. Se alguém não me vê, então quer dizer que não gosta de mim, eu sou indigno, não sou bom o suficiente, sou rejeitado. A genética e a história de vida molda também essas interpretações de acordo com as vivências. A gente tem muito medo de ser desprezado porque é uma característica evolutiva, é genético, a gente quer pertencer ao grupo,
Só que a gente também molda as nossas interpretações de acordo com as nossas vivências. Bom, no mais é isso. Eu acho que esse é um resumo muito legal de como funciona a terapia cognitivo-comportamental. É a forma como eu gosto de explicar para os pacientes, é passando esses slidezinhos e tudo mais. Eu espero que tenha ficado muito claro. Se vocês quiserem comentar que teve alguma dúvida aí e tudo mais, lança um gostei. Se você tiver curtido o vídeo, se tiver alguma dúvida, eu posso responder a respeito. Eu também posso estar errado sobre a minha interpretação, alguma coisa ali, né? Acho importante vocês trazerem a respeito, até porque eu também quero aprender, né? Eu também estou nessa jornada de aprendizado e tudo mais. Mas eu espero que tenha ajudado vocês e que vocês aprimorem o autoconhecimento de vocês com essas ideias de como funciona a terapia cognitivo-comportamental na prática. Agradeço muito a atenção e o feedback de vocês. Até logo, até mais, boa semana para vocês. Tchau, tchau.